segunda-feira, início de semana. O que você preparou para a sua semana? Bom, primeiro vamos lá. Você faz um planejamento da sua semana? Esse é um ponto muito importante. Você precisa se planejar para o seu dia a dia, para que as coisas aconteçam mais ou menos dentro daquilo que você planejou. Não é que vai acontecer tudo da forma com que você se planejou. Porém, se você planeja o seu dia e as coisas controversas vão acontecendo, fica fácil de você ir resolvendo. Quando você não planeja o seu dia, as coisas vão vindo e conforme elas vão vindo, você vai socorrendo, você vai fazendo e aí vai virando uma bagunça toda e o seu dia passa a ser exaustivo e não produtivo. O que acontece? Um dia exaustivo é um dia em que você fez muita coisa e não resolveu muita coisa. Você só foi ali, cuidando de um pouco daquilo outro. Quando você tem um dia produtivo, esse é um dia que você planejou. Ele vai acontecendo da forma que você planejou. Então, você vai realizando aquelas tarefas que você planejou. E as que forem surgindo, você consegue ir também realizando conforme a prioridade. Então, você precisa priorizar as coisas do seu dia a dia. Quando chegar no final do dia, você vai estar exausto, porém, teve um dia produtivo e não apenas cansativo. É o famoso ficar apagando incêndios, que a gente fala tanto, né? Então, mas o tema de hoje não é esse. Esse é só porque é segunda-feira e a gente tem que ter isso enraizado na gente. Eu preciso ter a minha semana planejada. O meu dia, eu saber o que eu vou fazer. Mas o tema de hoje é quem é você. E isso eu pergunto muito nas sessões. Você sabe quem é você de verdade, lá no fundo? Ou você tem medo de se encarar e conhecer as suas verdades? O porquê que eu tenho que saber exatamente quem sou eu? Para que eu possa entender o que eu quero. A minha vida, ela depende única e exclusivamente de mim. O que vai acontecer nela, o que vai deixar de acontecer nela, quando eu deixo a minha vida acontecer pelos outros, eu não tenho controle da minha vida. Agora, quando eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu sei até onde vai o meu limite, eu consigo conhecer aonde começa o limite do outro. Então, o ato de eu me conhecer e saber exatamente quem eu sou faz com que eu me atente ao outro e passe a observar para entender as necessidades, as faltas, como eu posso ajudar, como eu estou atrapalhando, porque às vezes nós achamos que estamos ajudando alguém e na verdade nós estamos atrapalhando a evolução dessa pessoa. Então, eu preciso me conhecer para tornar mais fácil a minha convivência em comunidade, porque nós sabemos que nós somos seres únicos vivendo em comunidade. Então eu preciso me conhecer muito bem, como dizem, igual a palma da minha mão, para que eu possa entender as necessidades do outro e assim ajudar no que eu for capaz de ajudar e deixar a pessoa seguir para que ela tenha a evolução dela. Eu vou ter esse discernimento. Ah, mas eu me conheço. Eu sei que eu gosto de café. Você já tá tomando seu café? Eu não fico sem café e todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de café. Eu sei que roupa que eu quero pôr hoje. Gente, isso são conhecimentos básicos da gente. A conhecer profundamente
enfrentar seus medos, se encarar. Às vezes eu falo para as pessoas, se encare no espelho. E aí elas vão e se encaram no espelho e chegam para mim me falando que, olha, eu não sabia que eu tinha isso aqui no meu rosto. Eu não sabia. Teve uma pessoa que chegou e falou assim, eu não sabia que eu tinha sardas. Gente, a gente olha no espelho para arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem e ver se a roupa tá bem. Mas a gente não se enxerga. Inúmeros relatos das pessoas que vão na sessão e me falam que não tinham percebido certos detalhes da fisionomia dela. E aí, quando vai se olhar no espelho, se encarar frente a frente, começa a se observar e se conhecer melhor a cada dia. Então, isso é se conhecer. É se conhecer ao ponto de você saber se o seu cabelo tá hidratado ou não, não só pela aparência. Eu tô fazendo um tratamento capilar com a Carol Alves, ótima, e eu percebi a melhora dele, e não foi na aparência, no brilho, não, foi que o contato dele com a minha pele começou a me irritar. E antes isso não acontecia. Então eu me conheço ao ponto de saber que o meu cabelo está extremamente hidratado. Por quê? Porque ele fica mais leve e entra em contato com a minha pele. E isso me irrita. Ah, Patrícia, mas você é terapeuta e se irrita? Gente, somos humanos e as emoções é que nos governam, que nos comandam. Então, sim, eu me irrito. Qual que é a diferença de quando eu me irrito para uma pessoa que nunca fez terapia, não trata, tem as emoções à flor da pele? Eu sei controlar. Eu me irrito naquele momento e aí eu sei que aquilo não é para continuar comigo. A minha irritação no trânsito. Eu tenho essa irritação no trânsito, mas eu sei controlar que a forma com que o outro dirige não diz respeito a mim. Então eu tenho que dirigir para mim e para o outro. Pronto. É ter aceitação sobre as coisas que eu acho errada que o outro faz. Então, o controle emocional não é você ser inerte de emoção. Não é você deixar de ter raiva, ansiedade, medo, dor. Não. Mas é você entender isso dentro de você. Uma pessoa chutou meu cachorro. Nossa, eu quero chutar essa pessoa. Mas eu vou? Não. Só que quem não tem controle emocional, chuta. E é por isso que a gente vê tanta violência hoje em dia, principalmente no trânsito, né? Que o trânsito é uma coisa bem estressante. E a gente vê tudo isso. Por quê? Porque não tem controle emocional. E por quê que a pessoa não consegue ter um controle emocional? Porque ela não se conhece. Ela não sabe controlar tudo aquilo que tá ali, aquele turbilhão de emoção que tá dentro dela. E eu aprendo a controlar isso me conhecendo. Por que que me conhecer me ajuda a controlar? Porque me conhecendo, eu sei as minhas capacidades, as minhas necessidades. Eu sei onde estão os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Eu consigo trabalhar as minhas imperfeições e também as minhas perfeições. Nós não somos 100% perfeitos, porque 100% perfeitos é só Deus, mas nós buscamos melhorar a cada dia. E eu tenho coisas perfeitas que no decorrer da minha evolução eu consegui alcançar. O que não é perfeito para você. O que é perfeito em mim, para mim, pode não ser perfeito em mim, para você. Mas aí eu sei entender que isso é uma coisa sua. Então, quando eu me conheço,
as minhas decisões, as minhas não decisões, as minhas faltas de atitude, as minhas atitudes. Quando eu conheço tudo isso e alguém chega e fala: ah, mas você procrastina nisso, mas eu não vejo como uma procrastinação. E aí, aquilo é da pessoa, não é meu. É a opinião dela sobre quem eu sou, mas eu preciso ter a minha opinião sobre quem eu sou, para que a opinião dela me alerte e não me afete. Porque às vezes ela viu algo que eu ainda não tinha percebido. Isso também é muito importante. É as críticas construtivas que tanto se fala por aí. Mas nós devemos nos conhecer ao ponto de saber analisar se aquela crítica tem algum fundamento para mim ou não. Esses dias um paciente estava na sessão e ele me relatou que a pessoa tinha falado que ele era soberbo, arrogante. E aí ele começou a questionar se ele era soberbo e arrogante. Então eu perguntei para ele: você acha que você é soberbo e arrogante, ou você só é uma pessoa que sabe do seu valor e conhece os seus princípios e age da maneira que acha ser correta dentro dos seus valores e princípios? E aí na próxima sessão ele me relatou que realmente ele age dentro dos valores e princípios dele. Então, ele não é soberbo e arrogante, mas ele gosta das coisas corretas e trabalha para que as coisas aconteçam corretamente. Valores e princípios. Então ele não tem que mudar isso. Se isso afasta pessoas que não querem seguir esses valores e princípios. Que acham que um desfalque ali é coisa pequena, então faz parte, né? E para ele não é assim. Uma coisa errada ali é uma coisa errada ali, é uma coisa errada aqui. Faz parte da essência dele. Então ele não veja a necessidade de mudar isso. Isso é se conhecer. Se alguém chegar para você e disser: você é arrogante e soberbo, você vai achar que vai ficar na dúvida, ou vai analisar as suas verdades e os seus princípios para saber qual valor você se dá? Então nós precisamos nos conhecer a tal ponto de que, se alguém estiver falando de você lateralmente, você não vai achar que é de você. Por quê? Porque aquela pessoa que está sendo comentada não se parece nada com o que você sabe de você. Não é o que você pensa de você. Porque pensamento, gente, é uma coisa muito vaga. Eu falo sempre, você pensa e aquilo vai e some. Um dia volta aquele pensamento. Pensamento, ele varia muito de estado. Hoje eu tô pensando isso, amanhã eu tô pensando aquilo. Então, o que você pensa de você é uma coisa. O que você conhece de você é que é o necessário. Então, o que eu sei sobre mim, se alguém estiver falando algo que não é o que eu conheço de mim, eu nem vou achar que é de mim. Então, às vezes, alguém fala assim: tô falando de você, viu? Falei: oi? De mim? Por quê? Não, tô falando isso, isso e isso. Eu falei: não, então você não tá falando de mim, porque isso aí não sou eu. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu me conheço. Então, se não diz respeito, tudo bem. Agora, você não se conhece, você não sabe. E aí, qualquer pessoa que você vê cochichando, você acha que tá falando de você. Olha lá, ó, que as duas lá, ó. Deve estar descendo a lenha em mim, porque olha lá, não para de cochichar.